daí, Sangue Jesus tem poder, sai daí! Sai daí! Sai daí! Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quem tá mais ligado em games ou em filmes de terror, já viu que um zumbi, né? Os zumbis que são mostrados nesses filmes apocalípticos, em jogos com esse mesmo tema, como o Resident Evil, sabe que é incrível como eles sempre gostam de comer carne. Eles não comem verduras, eles não comem outra coisa do tipo, é apenas carne. Eu sempre imaginei que isso era por causa que era um filme de terror, né? Eu sempre pensei, ora, se é filme de terror, tem que comer gente que é pra dar medo, né? Uma mistura ali de canibal com morto, dá um zumbi. Só que agora, depois dessa matéria que você vai ver aqui, matéria inclusive enviada pela nossa querida irmã Silvia de Souza, se eu não me engano já deve ser a segunda matéria que ela tá mandando, né? Então meus parabéns, minha amiga Silvia, e agradeço a todos os outros que mandaram também, com as dicas de vocês, meus caros irmãos, que a gente vai tocando aqui o canal. E a matéria dela, quando ela mandou, eu pensei que se tratasse de uma fake news. Eu digo, não, isso não pode ser real. Só que é, meus irmãos, infelizmente é. Tá na mídia, inclusive. A matéria diz, como você pode ver aí, cena bizarra. Moradora de rua come cérebro de vítima de acidente. Entende, irmão? Ela come o cérebro de uma vítima de um acidente. 2020 sempre surpreendendo, né? Quando a gente pensa que não há como, né? A gente se surpreender mais, tá aí, ó. 7/11/2020, em São Paulo, capital, uma moradora de rua foi flagrada comendo os restos mortais da vítima, após o choque que ocorreu no bairro da cidade de Tiradentes, zona leste da capital paulista. O garupa que estava na moto caiu na pista e teve o crânio esmagado pelas rodas do coletivo. Enquanto aguardavam um serviço de emergência, transeuntes que passavam pela avenida filmaram uma moradora de rua entrando embaixo do ônibus para comer partes do cérebro da vítima. Na gravação que está circulando nas redes sociais, dá para ouvir alguém gritando: "Sai daí, sangue de Jesus tem poder, sai daí!" Sai daí, Sangue de Jesus tem poder, sai daí! Sai daí! Sai daí! Segundo informações do site de notícias Em Tempo, policiais militares que atenderam a ocorrência tentaram tirar a mulher do local, mas ela resistiu. A moradora de rua só foi contida após o uso de spray de pimenta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, atendeu a mulher e a levou a um hospital da cidade, diz o site de notícia Em Tempo. Aqui, irmãos, é claro que eu, como cristão, não tenho dúvida que Satanás age em certas ocasiões, influenciando diretamente acidentes e influenciando diretamente atitudes como essa dessa senhora. Eu vejo também o lado espiritual. Mas falando também do lado físico, do lado científico e as coisas que a gente vem enfrentando agora, né, ultimamente, eu quero falar um pouco das histórias que a gente vê em jogos como Resident Evil, por exemplo. O Resident Evil se trata de um vírus, no começo o T-vírus, depois sai evoluindo para o G-vírus e tal, mas no começo é o T-vírus, que começa a acontecer estranhas ocorrências, né? A delegacia recebe chamadas de pessoas que estão desaparecendo sempre que andam aos arredores de Raccoon City, num bosque, numa floresta que tem para lá. E aí uma equipe é designada para ir para lá, e ao fazer a investigação, né, ao chegar lá, eles se deparam, né, com uma verdadeira casa dos horrores. Pessoas se transformando em zumbi e tudo mais. Depois se descobre que estava sendo feito naquela cidade ali. A empresa pagou ao prefeito de lá, a empresa Umbrella, pagou um grande dinheiro para que fosse feito experimentos lá. E esses experimentos eram de armas biológicas. Eles queriam criar um vírus para melhorar o ser humano. E aí muitas bizarrices são feitas, resultando nos zumbis. Dessa forma, com o tempo, depois dos acontecimentos do primeiro game, o que é que acontece? Esse vírus acaba indo parar na água e contaminando todos os moradores dessa cidade, a cidade de Raccoon City. Para resolver o problema, eles no Resident Evil 3, eles destroem a cidade inteira. Agora, o que é que isso tem a ver com o vídeo? Meus irmãos, como eu falei no começo do vídeo, essa fome que os zumbis têm por carne humana, eu sempre achei que se tratava de vídeos de terror, filmes de terror, jogos de terror, então tinha que ter essa temática para dar medo. Mas agora eu já penso, né, na possibilidade daquilo ali ser uma mensagem pra gente. Será que a atitude dessa senhora, eu me pergunto, nós que já estudamos aqui os rastros químicos, né, os chemtrails, as poucas análises que foram feitas dessas substâncias que são despejadas no nosso ar e que eu tenho certeza que está nos influenciando diretamente, não sei se é a ponto de transformar uma pessoa em zumbi, né, transformar a pessoa em um canibal, dar esse tipo de vontade nas pessoas. Mas o pouco que foi analisado encontraram substâncias que nem são conhecidas. E como infelizmente se tem uma cultura de que tudo para ser bom, para receber méritos, tem que vir lá dos Estados Unidos. E foram pesquisadores, né, autônomos lá dos Estados Unidos que estranharam aquela quantidade de aviões passando, soltando aquelas fumaças estranhas
que demora para se dissipar, e o pouco que foi analisado encontraram substâncias desconhecidas. Isso só não é considerado hoje uma teoria da conspiração totalmente, porque esses voos que eram fretados por empresas particulares e super secretos, sempre taxado como super secreto, chamaram a atenção dos próprios pilotos. Eles não entendiam por que é que alguém pagava tanto dinheiro para que eles ficassem voando para lá e para cá, despejando aquela substância que eles mesmos não sabem o que são. E os aviões, as aeronaves, eram todas modificadas para isso. Então os caras revoltados com isso aí, sem saber o que estavam fazendo, eles discretamente tiraram fotos dessas aeronaves. E até hoje a gente usa essas imagens para mostrar que não é uma teoria da conspiração como o sistema quer que você acredite. Outra coisa que a gente sabe é que o flúor, por exemplo, é despejado na água. E tem se falado agora, depois desse mal terrível que a gente está enfrentando, que o próprio Sungamonga também pode vir pelo ar. Então eu me pergunto, será que essas coisas todas podem ser o início, ou foram o início, de um T-vírus na vida real? Será que a atitude dessa mulher foi apenas obra da loucura, ou até de uma possessão espiritual que pode acontecer também? Porque, meus irmãos, dizer que é normal uma pessoa, por mais fome que ela esteja, comer o cérebro de outra pessoa que acabou ali de ser esmagada, cara, é impossível dizer que isso é normal. Literalmente estamos vivendo os últimos dias, eu acredito nisso. Eu acho que a vinda do nosso Salvador está bem próximo. Agora, que todas essas coisas acontecendo, eu me pergunto se tudo que a gente viu na ficção era apenas ficção, ou era um aviso de coisas futuras que a própria elite está planejando pra gente. Você vê como os roteiros desses games, desses filmes são bem feitos, como diversos outros temas mostraram tecnologias que estavam quase chegando, e pouco tempo depois de serem mostrados em filmes e em séries, estão na nossa mão. O próprio Bill Gates mesmo já é chamado de profetas por algumas pessoas, claro que em forma de deboche, justamente por isso. O cara, há muitos anos atrás, quando o computador ainda nem tinha programa, era aquelas telas verdes, que você tinha que digitar os códigos, ele falava que ia chegar ao ponto de todo mundo ter um microcomputador que ia fazer chamadas, videochamadas e tudo mais. Ele falava isso. E veja hoje, os smartphones aí no bolso de todas as pessoas, praticamente todas as pessoas. E mesmo diante de fatos concretos como esse, quando a gente fala sobre a possibilidade de fato, isso aí não ter sido uma coisa isolada e possa começar a acontecer com mais frequência, quem ainda está preso no sistema, quem ainda é ensinado e doutrinado a pensar sempre dentro da caixinha, sempre vai rir quando vê alguém falando dessa possibilidade. Olha, esses caras viajam demais, olha, ele está pensando que vai vir um apocalipse zumbi, que coisa absurda, que canal ridículo, não é? Só que quando acontece, aí essas mesmas pessoas ficam de cara. Porque quem avisa, como diz o ditado, amigo é, meu irmão. E ninguém venha dizer a mim que a atitude dessa senhora comer um cérebro humano... Família, você já pensou no gosto? Repito, como você viu na matéria, né? Teve a cabeça esmagada pelo próprio caminhão. Um ônibus, né? Um ônibus. E você ir lá, né? Ainda com um negócio quente, você vai lá e vai comer aquilo. E a polícia teve trabalho de tirar ela. A polícia teve trabalho de tirar ela. Será que ainda vão dizer que isso aí é normal? Será que vão dizer que não está acontecendo nada no mundo, que está mudando tanto a natureza, como também o comportamento das pessoas em si? Será que ainda vão tentar segurar essa? Eu não descarto a possibilidade disso aí também ter sido uma possessão ou algo do tipo. Seria bom, não é, que as autoridades fossem mais transparentes. Se levaram essa moradora de rua para um hospital, eu acredito que deveria ser feita uma bateria de exames nela. Primeiro deixar ela em isolamento, né? Porque caso seja de fato um vírus como a gente vê na ficção, não contamine outras pessoas. Mas a gente não pode descartar a possibilidade de fazer outros exames. Tem que ser feito todo tipo de exame. Até me dá um arrepio, família, como eu sou muito ligado nos games de Resident Evil. O 3, a gente escuta falar inclusive do paciente zero, né? A primeira pessoa que apresentou os sintomas e não souberam lidar com ela saiu contaminando outras pessoas. Então, meus irmãos, fica de olho nisso aí. Talvez tudo isso que a gente viu até hoje, esses filmes de zumbi, sempre com a mesma temática, você vê que eles não mudam, né? Nenhum zumbi se alimenta de outra coisa, é apenas carne humana. E nós, né, vivos, a gente come um monte de coisa. A gente gosta de açúcar, a gente gosta de frutas, um monte de coisa, mas quando vira zumbi na ficção, só quer saber de carne. Será que isso era de fato feito porque era filmes de terror com a temática de fazer medo? Ou agora que você viu essa cena, meu caro irmão, você pensa também, se você concorda comigo, na possibilidade que isso tudo era um aviso para coisas que estavam por vir? Deixa aí nos comentários, meus irmãos. Eu sei que eu fico com muito medo com essas coisas, porque eu lembro que até um tempo atrás, acho que uns 4 anos atrás, a gente via em muitos canais aí
falando como sobreviveu ao apocalipse zumbi. E eu vi algumas pessoas vibrando por isso. Nossa, é demais, ia ser bom demais, o último ser humano da Terra e tal. As pessoas vibrando com a possibilidade disso acontecer. Então, meus irmãos, diante desse fato, essa é a coisa mais bizarra que aconteceu nesse ano. Então eu gostaria de saber a sua opinião, tá certo? Deixa aí nos comentários. O vídeo vai encerrando por aqui, mas a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!